paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Você pediu e a editora Betel atendeu. E é muito bom ter a sua companhia. Recebendo aqui nos estúdios nosso querido pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também a Juventude de Cristo tem representante. Eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E também os rapazes têm vez aqui. O nosso querido obreiro Felipe Pinheiro. Seja muito bem-vindo. E a lição de número 7 traz por título O Declínio do Reino do Sul. E já vamos fazer a pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa. Quais foram os pecados que levaram à ruína do Reino do Sul? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Quando falamos do Reino do Sul, é necessário nós pegarmos antes da instituição da monarquia, onde diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Porque justamente dois profetas vai pontuar sobre o conhecimento de Deus, que é Oséias e Isaías. E nos dois textos nós vamos encontrar que o povo estava sendo destruído e um outro texto vai dizer, o meu povo está sendo levado cativo. Então a destruição e o cativeiro tinha conexão com o conhecimento de Deus. E por faltar o conhecimento de Deus, o povo começou a se enveredar em práticas antibíblicas, místicas, sincretistas e idólatras. Nesse período, por exemplo, muitas mulheres estavam negligenciando os seus serviços para atentar aos prazeres carnais. Existia cultos onde adorava deuses estranhos. É muito comum nesse período a gente notar o povo se enveredando em práticas sexuais como forma de adoração e até mesmo sacrifícios humanos como forma de adoração. Então, esses são pecados altamente ligados à falta de conhecimento de Deus e também falta de referencial. Embora por diversos momentos Deus estivesse ali usando o profeta, mas a mentalidade do povo estava voltada ao pecado, estava cativo ao pecado, e isto consumou na destruição no ano 586. Infelizmente, por não observar os ditames de Deus, por não dar importância ao conhecimento de Deus, toda a nação foi destruída. Que nós venhamos aprender com essa nação a não nos esquecer de passar para as gerações posteriores o conhecimento que temos a respeito de Deus. Ou caso contrário, a nossa geração ficará comprometida com a verdade. Ok. Pastor César, quais os reis que contribuíram para o Reino do Sul? Quando observamos o Reino do Sul, percebemos que algo que destaca o Reino do Sul mediante o Reino Norte é porque no Reino Sul, diante de todos os reis maus que existiam, podemos destacar aí o rei Asa, o rei Josafá e o rei Ezequias. Pois esses, ao contrário dos demais, colocaram em seu coração de seguir ao Senhor e fazer o que era bom aos olhos de Deus. Duas coisas que todos eles fizeram. Primeiro, romperam com o paganismo, destruindo os altares que foram edificados a deuses pagãos. No caso de Asa, ele depôs até mesmo a rainha-mãe, que era Maaca, que estava ali no templo, fazendo adoração a Deus estranho. Ele tirou até mesmo pessoas da sua família que estava distanciada de Deus da adoração cultica de Israel. E o outro quesito que eles fizeram foi de restabelecer o culto ao verdadeiro Deus. Além de romper com o paganismo, levou o povo a adorar o verdadeiro Deus. No caso de outros reis, ainda patrocinaram a reforma a modo de ensinar a palavra de Deus ao povo. Queridos, esses reis nos mostram que se quisermos promover uma grande reforma nos nossos dias, é necessário retornarmos à palavra de Deus. É necessário rompermos com as práticas que foram
colocadas por outras pessoas divorciadas da verdade. E também restabelecer o verdadeiro culto a Deus. Que nós a cada momento não venhamos apenas profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus, mas fazer as reformas pontuais que precisam fazer para que essa nação reconheça o verdadeiro Deus. Muito bem, lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura. São textos, dicas, comentários que vão agregar muito mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo nos nossos estúdios da Editora Betel a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. Laiane, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o programa de incentivo à leitura, traz por tema: os olhos de Deus contemplam todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre nós e sobre toda a face da terra. Você lembra de Jonas, quando o Senhor mandou para que ele fosse para Nínive entregar uma mensagem e ele tentou fugir do Senhor indo para Tarsus? Os olhos do Senhor estavam sobre Jonas. E quando ele pensou que o Senhor não estava vendo, que estava fugindo de Deus e da sua missão, os olhos do Senhor estavam sobre ele. E uma grande mensagem profunda vem para os nossos corações para que entendamos que os olhos do Senhor nos acompanham. Lembra de Salmos 139, verso 8, os olhos do Senhor estão sobre os céus, e se nós descermos ao céu da terra, ali também Ele estará presente. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Se você quiser saber um pouco mais deste tema, acesse o nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. E, Pastor César, a juventude quer saber que profetas atuaram neste período e qual era o teor de suas mensagens. A paz do Senhor, diaconisa Laiane. É interessante essa pergunta, porque Isaías é um dos profetas que vaticina nesse período e ele inicia a sua profecia falando até mesmo da forma cultica do povo naquele período. A mensagem de Isaías é até dura, porque ele confronta o povo a respeito do sacrifício. E ele deixa claro aí a indignação de Deus quando diz que Deus não tolerava mais as festas solenes deles. O cântico que o povo entoava era como lata vazia. Deus não tinha mais prazer, por quê? Porque a adoração deles estava divorciada da adoração. Agora, nós precisamos aprender com o profeta Isaías, eu estou citando apenas ele, porque o profeta Isaías, ao mesmo tempo que ele chamava a atenção da nação, ele também profetizava aquilo que nós chamamos, que não somente batia, mas também passava o óleo. O mesmo Isaías que denuncia o pecado, o mesmo Isaías que desafia a nação a seguir a Deus, é o mesmo que traz uma mensagem de esperança, como ele mesmo diz: e vós com alegrias tirareis água das fontes de salvação. Então, Isaías, ele cumpre o seu papel nesse sentido de chamar o povo ao arrependimento. Vários profetas menores naqueles dias, por que não dizer também de Jeremias, que passou os derradeiros instantes da sua vida antes do cativeiro babilônico, dando conselho, falando que se a nação não arrependesse, ela iria para cativeiro, os reis iriam ser levados à morte, a cativeiro, e o povo mesmo assim não deu ouvido à voz de Deus. Queridos, que nós nesses dias atuais venhamos entender a mensagem de Deus para as nossas vidas, sabendo que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que quer a nossa salvação, que quer que nós moremos no céu com Ele. Então venhamos estar antenados e entender quando Deus usar seus profetas para entregar uma mensagem, que os nossos corações venham estar abertos, que os nossos ouvidos venham estar receptivos à mensagem de Deus, sabendo
que Deus quer o nosso bem. E como diz Apocalipse, Ele repreende e castiga a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende. Que Deus abençoe a minha e a sua vida e que nós a cada dia mais venhamos viver a palavra de Deus todos os dias. Deus te abençoe. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro subsídio do trimestre, Reis, Tronos que Governaram Israel e Judá. Uma super literatura que vai agregar o conhecimento da palavra, escrito pelo pastor Marcos Flávio Oliveira. Para adquirir o seu exemplar, acesse um desses telefones que estão passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Gente, em tempos digitais, a Editora Betel sai na frente e lança Ordem do Farol, uma ferramenta educativa com uso de tecnologia que vai abrilhantar ainda mais os estudos da palavra. Saiba mais em www.ordemdofarol.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem muito mais para você aqui em mais um Conectados na Lição. A paz!